Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e Senhores Membros do Governo. Eu quero começar por dar os parabéns ao Primeiro-Ministro, porque ele os merece mais do que qualquer outro no debate que tivemos até aqui. O Primeiro-Ministro apresentou hoje de manhã um conceito novo que deve ser destacado: malabarices. Ele é o padrasto, o conceito certamente é filho de malabarismo e de aldrabice, e malabarice não pode ser, não se poderia encontrar, mesmo que procurássemos, mesmo com uma lanterna, não encontraríamos melhor forma de descrever o que está a passar neste orçamento. Malabarice, Sr. Primeiro-Ministro, com tanta felicidade designado por si, é o que se está a passar com os impostos sobre quem trabalha. Nos poucos meses de 2011 e em 2012, mais 3.300 milhões sobre os trabalhadores, com fisco fiscal, malabarice. Malabarice é o aumento do IVA, o imposto mais injusto nestes poucos meses, e em 2012, 2.600 milhões de euros. Malabarice, injustiça. Mas malabarice é também essa ideia extraordinária de uma medida de ajustamento orçamental a que chamaram, não imposto, mas redução da despesa, que é tirar ao funcionário público 2 meses do seu salário. É claro, como o CDS está no governo, lembraram-se também de acrescentar os reformados. Não se esqueçam dos reformados, e àqueles que têm mais de 485 euros, também vamos sorripiar um subsídio de Natal e um subsídio de férias. E com isso, aos funcionários públicos, malabarice, desaparecem 1.800 milhões de euros. Aos reformados acima de 485 euros, malabarice, desaparecem 1.200 milhões de euros. Só neste confisco do trabalho, Sr. Primeiro-Ministro, estão 8.000 milhões de euros. Eu sei que chamam isso coragem, até chamam não deixar ninguém para trás. Mas se não há nenhuma dúvida neste país, é a certeza certa de quem é que está a pagar esta austeridade e esta destruição. Mas não há equidade nenhuma nesta medida. E por isso é que o Primeiro-Ministro não responde às observações do Presidente da República, da Igreja ou de qualquer oposição. Não há nenhuma equidade nestas medidas. No orçamento está lá, eu bem vi, uma norma que diz que os acionistas não residentes de empresas registadas no offshore do Estado português passariam a ter uma retenção na fonte de 21,5%. Estava, não estava, pois o CDS conseguiu que ela vá ser retirada. Em nome do rigor, deixa de haver essa tributação sobre quem está registado para escapar e não pagar nada. Não deixam ninguém para trás. Nunca deixam os vossos para trás. Não pagarão nada nesse benefício fiscal. E é aí que a equidade se transforma numa malabarice, Sr. Primeiro-Ministro. E por isso podemos nos perguntar, porquê é que o país, ou porquê é que o Governo, olhando à nossa volta, segue esta política? Uma das respostas possíveis é que o Governo foi tomado por uma linha demagógica e sectária que se baseia nos ensinamentos dos economistas da recessão, ou seja, nos bruxos da austeridade, que têm governado, aliás, vários países. Começaram no Chile, em 1973, com Pinochet, venderam a segurança social, arruinaram o país e fugiram. Foram para a Argentina, arruinaram o país e fugiram. E agora estão na União Europeia, bem instalados na União Europeia. E vejam o resultado: recessão ano sim, ano não. O resultado desta austeridade é desagregar a vida social e a confiança democrática dos Estados, que mergulham na insensatez e na falta de credibilidade das políticas. Congelaram os mercados financeiros, destruíram o emprego, promoveram a precariedade, incentivaram a especulação, malabarice, por outras palavras. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, nós vemos a melhor medida do fracasso deste Governo. É o que o Governo diz sobre o que vai acontecer se tiver sucesso. E olhamos para o relatório do Orçamento de Estado e, dizendo o Governo
Conseguimos tudo o que queremos, têm maioria absoluta. Conseguindo tudo o que querem, prevêem até 2050 uma taxa anual média de crescimento de cerca de 1%. 1%. Ou seja, Sr. Primeiro-Ministro e Sr. Ministro das Finanças, o que estão a dizer é um jovem de 16 anos de hoje chegará aos 55 anos de idade sem nunca ter visto Portugal a diminuir o desemprego. 40 anos de miséria, 40 anos de recuo, 40 anos de desemprego, e isto é o vosso sucesso, nas vossas contas, no que vocês apresentam. É claro, chamam isto um novo ciclo de prosperidade, até chamam uma agenda de transformação. E depois apelam à estabilidade política. Creio, Sr. Primeiro-Ministro, que não compreendeu bem o que está a passar com Berlusconi, porque nem Berlusconi nem Papandreou caíram por falta de estabilidade política. Ambos tinham a maioria absoluta. Caíram porque mentiram ao seu país, porque destruíram a sua economia, porque desagregaram a confiança na democracia. E por isso concluo, o que não pode haver hoje aqui é um jogo político com uma guerra de almofadas. Porque o país não merece tal coisa. O país merece e exige o rigor de cada conta do orçamento. E é por isso, aliás, que o Bloco de Esquerda anuncia já que aprovará qualquer proposta de qualquer bancada a favor da recuperação, da devolução do salário, das pensões, dos rendimentos do trabalhador, da melhoria da economia, da redução daquele aumento disparatado do IVA para a restauração. Aí estaremos com qualquer proposta que seja apresentada. Mas o que é fundamental neste orçamento é a sua escolha perante o país. O Partido Socialista anunciou uma abstenção violenta. Nós preferíamos uma posição serena da oposição, porque gostaria de chamar todos os deputados ao arco da responsabilidade. Não é responsável aprovar um orçamento que é mentiroso. Não é responsável aprovar ou permitir um orçamento que é um assalto às pessoas e aos mais fracos. Porque já sabemos o que é que os bruxos da austeridade nos dizem. Que quem vive acima das suas possibilidades é aquela portuguesa, aquele que tem mais de 485 euros de salário ou de pensão. E se vai retirar a vida a essas pessoas, uma parte da sua vida, aquilo que eles descontaram, essa aldrabice, nós não vamos permitir em nenhuma circunstância. E não somos indiferentes a ela. E por isso não nos abstemos desse combate decisivo. Pergunto mesmo, se não devolverem os salários que querem tirar e as pensões a quem descontou para si e para os seus, como é que é possível fechar os olhos? É claro que me podem dizer, é pelo país. Pois bem, então façamos a pergunta, o que é que este orçamento faz por Portugal? Este orçamento cria recessão, cria uma malabarice orçamental. Este orçamento ataca o rendimento da vida e do trabalho das pessoas. O que este orçamento faz pelo país é a pior recessão, é empobrecê-lo, é ser mais injusto, é recusar a equidade. E é sobre isso que se pronuncia o voto de amanhã, é sobre isso a greve geral daqui a 2 semanas, e é sobre isso que temos que nos pronunciar. E, Sr. Primeiro-Ministro, apesar da sua criatividade na invenção de novos conceitos, eu quero deixar-lhe uma palavra diretamente. Lembre-se, é certo que Berlusconi tinha muitos anos de avanço. Papandreou só tinha 6 meses de avanço. Mas não há nenhum governo que tenha como programa destruir o seu país que possa ser tolerado pela democracia, que é quem nos mandata e quem decide por nós.